Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje, no nosso encontro, eu gostaria de trocar um pouco com todos vocês uma pequena reflexão sobre um tema que, sem dúvida nenhuma, faz total diferença na nossa vida, na vida de todas as pessoas, na vida do planeta. Esse tema é a comunicação. Esse tema é a arte da comunicação. Já dizia um grande comunicador da televisão de tempos passados que quem não se comunica se trumbica. E penso que essa seja uma verdade incontestável. Quem não se comunica se trumbica em qualquer nível da existência. Porque a comunicação não é uma coisa. A comunicação é a arte da troca. A comunicação é a própria vida se manifestando. E a gente sabe que, falando de comunicação, nós temos algumas, como em todas as dimensões da nossa vida, algumas leis, algumas regras, que elas não são criadas por nós, mas elas fazem parte da própria essência do jogo da comunicação. Então, uma delas diz que quando a gente se comunica e troca alguma informação com alguém, toda a responsabilidade da comunicação é de quem manda essa notícia. E nenhuma responsabilidade está na pessoa que recebe, porque 100% da responsabilidade da comunicação é do comunicador. E é muito importante entender isso. Porque aí nós nos livramos de chavões que dizem que existem crianças impossíveis, adolescentes intratáveis, gente incomunicável. Não existe nada disso. O que existe são comunicações incompetentes que se escondem de uma forma reativa atrás da ideia de que o outro precisa fazer alguma modificação para eu me comunicar com ele. Não. Quem precisa fazer a comunicação, a modificação para que eu possa me comunicar melhor, sou eu mesmo. E mais, não adianta ter ideias brilhantes se eu não consigo transmiti-las. O poder de toda ideia, o poder de todo pensamento, o poder de uma ideia que vai gerar uma transformação está no quanto ela pode ser transmitida. Os cemitérios estão cheios de grandes e geniais ideias que não foram comunicadas pelas pessoas e foram com elas para o túmulo. Então, o poder de uma ideia que pode gerar alegria, que pode gerar transformação, que pode gerar uma grande descoberta, que pode gerar uma coisa muito boa, ela está sempre no quanto esta ideia pode ser comunicada, pode ser transmitida para as pessoas. Então, é importante, tendo esta compreensão, flexibilizar, dissolver um pouco a rigidez, porque com a rigidez, esta comunicação não vai acontecer. E uma ideia muito importante no jogo da comunicação: não existe fracasso na comunicação. Nós nos acostumamos no nosso processo de educação a trabalhar com a ideia de sucesso, de fracasso. Na comunicação isso não está em questão. Na comunicação não há fracasso, na comunicação existe só resultado. Então, se o meu resultado numa interação, numa comunicação, não é exatamente aquele que eu desejo, o que é que eu preciso fazer? Ora, mudar a minha maneira de comunicar, mudar a minha maneira de transmitir, mudar a minha maneira de expressar aquilo que eu penso. E em todo momento em que eu consigo, através de uma modificação, de uma transformação, de uma flexibilização, criar uma nova maneira de transmitir, o resultado sempre vai ser diferente. Então a gente percebe que a comunicação, ela não é apenas uma coisa, um dado, um componente da nossa vida, mas ela é a própria vida acontecendo. E grandes comunicadores e grandes comunicadoras não são pessoas que falam muito. Grandes comunicadores são pessoas que observam muito, percebem muito a necessidade daqueles ou daquela pessoa com quem ele está interagindo. O seu mapa mental, o universo onde ele está. E quando a comunicação acontece, quando a mensagem é bem recebida, bem acolhida, o resultado disso se chama estado de comunhão, de felicidade, estado de interação. Ele sempre gera luz, ele sempre gera uma coisa boa.
Nós estamos vivenciando um mundo que está passando por uma modificação, por uma transformação avassaladora. Em tempos de reclusão social, em tempos de cuidado com a saúde, em tempos de realinhamento da forma de pensar, de agir, de organizar a sociedade, uma das coisas que está passando por uma absoluta revolução nesse momento é a nossa maneira de nos comunicarmos. É a nossa forma de transmitir aquilo que nós pensamos, sentimos, entendemos como sendo uma coisa boa, valiosa. E falando desse tema, me vem à mente uma história muito legal que eu ouvi há muito tempo atrás e que vem lá da Idade Média. Conta-se que no coração, no meio da Idade Média, os assessores do Papa foram lá provocar o pontífice, o Papa da ocasião, para que expulsasse os judeus da cidade de Roma. Porque, segundo a cabeça deles, não era justo que pessoas que levaram Cristo à morte ocupassem um lugar lá no centro, no coração da cristandade. Muito bem, o Papa ouviu tudo aquilo, mas como era um homem justo e sábio, disse, não vou fazer nada antes de que nós possamos conversar, debater. E ele propôs à sinagoga, que reunia a maior parte dos judeus de Roma naquela ocasião, que em vez de fazer o decreto de evicção, ou seja, de expulsão dos judeus de Roma, ele ia criar um debate. Alguém ia algum representante dos judeus ia debater com o Papa em pantomima, em gestos, sem discussão verbal. O vencedor do debate, se fosse o Papa, os judeus saíam de Roma, se fossem os judeus, eles permaneciam. Bom, a sinagoga se reuniu, apavorada, porque afinal de contas, quem é que ia debater com o Papa naquela ocasião e naquela circunstância? E escolhe um, escolhe o outro, quem vai, quem não vai, porque não ir significava expulsão sumária. Ir significava correr um grande risco do mesmo jeito, porque vencer um debate com o Papa não ia ser nada fácil. Mas enquanto eles discutiam, o zelador da sinagoga, um homem muito simples, levantou a mão e falou, pode deixar que eu vou. Os rabinos, apavorados, disseram, mas o zelador, que condição ele vai ter de debater com o Papa? E como ninguém se dispunha aí, ninguém vai, foi o zelador. Muito bem, o zelador chegou lá para um debate na Praça Central, em Roma, a congregação dos rabinos, dos judeus de um lado, o Papa, os representantes, padres e fiéis do outro, e o debate começou. Então o Papa levantou um dedo para o céu, esquadrinhando o céu, e imediatamente o zelador da sinagoga apontou para baixo. O Papa ficou meio desconcertado, mas o debate continuou em gestos, em pantomima. Aí o Papa severamente apontou o dedo na direção do zelador, que logo em seguida apontou 3 dedos para ele. O Papa novamente deu uma desconcertada, mas colocou a mão dentro do seu manto e tirou uma maçã e mostrou para o zelador. O zelador imediatamente pôs a mão dentro da sua blusa, da sua roupa e arrancou um pão ázimo. O Papa silenciou, olhou para a multidão e disse, o debate está encerrado, não é possível debater com este judeu, com este cidadão, ele é o vencedor. O debate está encerrado, os judeus ficam em Roma. Bom, aí foi aquele fuzuê, os assessores do Papa se reuniram em torno do Papa, os judeus cataram o zelador e correram para a sinagoga e as averiguações começaram. Então os assessores perguntaram, mas santidade, como é que é isso? O que significa isso? Como é que o senhor não ganhou esse debate? Ele disse, não é possível debater com esse homem, ele é um gênio teológico. Eu levantei a mão, esquadrinhando o céu, dizia que acima de todos nós está o Criador, e ele rapidamente mostrou o centro da terra, descendo a mão para o chão, dizendo, mas lá embaixo tem o diabo que domina com poder absoluto. Apontei para ele dizendo, Deus é um só, e ele rapidamente me devolveu a questão dizendo, mas é bom lembrar que é um Deus em 3 pessoas, como ensina a sua própria doutrina. Aí, finalmente, eu tirei uma maçã e mostrei para ele dizendo que, segundo umas ideias modernas que surgem por aí, estão dizendo que a Terra é redonda. E ele rapidamente tirou um pão ázimo de dentro da sua roupa e me disse, não senhor, de acordo com as escrituras sagradas, a Terra é plana. Aí o debate acabou. Bom,
Enquanto isso, na sinagoga, os judeus perguntaram, os rabinos perguntavam para o zelador, como você conseguiu ganhar o debate com o Papa? E ele disse, muito simples. Ele apontou o dedo nos ameaçando, dizendo, vocês vão embora de Roma, e eu botei o dedo para o chão, dizendo, nós não vamos arredar o pé daqui, nós não vamos sair daqui. Aí, de repente, ele me põe o dedo na minha cara, me ameaçando, e eu disse para ele, você presta atenção, muito mais do que o seu poder, 3 vezes nós vamos continuar com as nossas convicções e com a nossa presença aqui. E no final, ele enfia a mão dentro da blusa e tirou o almoço dele. Aí eu tirei o meu, horas. Então, diante dessa resposta, diante dessa comunicação, a gente entende uma coisa. Comunicação não é aquilo que eu quero transmitir. Comunicação é aquilo que o outro entende. E para que o outro entenda, é preciso que eu entre no universo do outro. E isso, mais do que comunicação, é um grande exercício de amor, de humildade, de disposição de entender esse grande universo que são as pessoas que convivem comigo, com as quais eu interajo sempre. Então, se você gostou desta reflexão, dá uma curtidinha aí. Compartilha com as pessoas que você gosta, que você ama. E inscreva-se no canal Chá com X. Toca o sininho e esteja com a gente em mais uma reflexão. Uma ótima semana para vocês.